dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui hoje para mais um estudo sobre o tema da doutrina espírita. Essa doutrina santa e amada que tanto contribui para a nossa evolução. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade única, pois quem realiza o estudo é o primeiro a aprender. E por isso eu dou graças, Senhor. Queria agradecer à direção da casa por confiar temas tão importantes para nós, temas que contribuem para a nossa evolução, para que eu possa realizar esse estudo. Queria também aproveitar a chamar todos os irmãos para o estudo da doutrina espírita, porque é a partir do conhecimento que nos libertaremos das amarras terrenas, da psicopatia espiritual. Precisamos alcançar a evolução o mais rápido possível, porque o nosso planeta está esperando. Como na casa espírita nada começa ou termina sem uma prece, nesse momento iremos agora elevar o nosso pensamento a Deus e pedir proteção para o estudo de hoje. Querido Mestre, amado Jesus, nosso guia e mentor, estamos aqui hoje, Senhor, para esse estudo tão importante para a nossa evolução. Aproveitando esta encarnação da melhor maneira que nos cabe. Permita, Senhor, que esse estudo transcorra da melhor maneira possível, que possamos receber os entendimentos que nos favoreçam essa evolução. Que os mentores, guias espirituais da Fraternidade Oficina do Amor, o meu mentor particular e todos os outros benfeitores possam contribuir para que isso ocorra, Senhor. Sendo assim, Mestre, em seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos ter permissão para iniciar o estudo de hoje. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, primeiramente queria comentar com vocês que eu estou um pouco resfriado, na verdade um pouco não, estou muito resfriado. Cheguei a ficar de cama e só melhorei quando comecei a tomar um antibiótico. E hoje é o 4º dia, mas a minha voz ainda está um pouco debilitada por conta disso. E pode ser que no decorrer do estudo eu dê uma tossida ou outra, então já fica aqui de antemão o meu pedido de desculpa a vocês sobre isso. Vamos iniciar aqui o nosso estudo da noite de hoje. Tá ok? Percepções, sensações. Só um minuto. Agora sim, todos veem. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Livro dos Espíritos, do item 244 a 256. São bastante itens, são temas importantes, mas está muito bem explicado. O tempo vai passando, a gente vai adquirindo alguma facilidade, os espíritos vêm ajudando. Acredito eu que a gente vai conseguir entender bem como os espíritos têm essas sensações. E aqui vale ressaltar que sensações são essas. Na nossa compreensão, aqueles cinco que aprendemos na escola: audição, olfato, tato, visão, paladar. Como os espíritos sentem isso? É uma dúvida muito interessante, né? Visto que eles não têm esse corpo material. Então, como é que é a visão deles? Como é que eles escutam? Eles sentem dor? Então veja que já pulamos até aí a dor, né? Faria parte de um sentido assim tão palpável, né? É mais moral. Mas a gente vai aprofundar isso um pouco mais à frente aqui. Tá ok? Vamos lá. A primeira pergunta é: os espíritos veem Deus? E a resposta vem: só os espíritos superiores. Só um minutinho. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores sentem e adivinham. Gente,
Olha o dito popular aí, quem não morre não vê Deus. É assim, gente, morrendo, renascendo, morrendo no sentido do corpo físico, que o espírito é eterno. Renascendo, reencarnando, morrendo, até o ponto de virarmos espíritos superiores e podermos ver e compreender Deus. Gente, eu eu tenho certeza, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Poder compreender como ele fez todo esse universo, como ele planejou isso, como ele colocou esse amor, essa semente de amor dentro de nós, como ele implantou a lei de Deus na nossa mente, porque a lei de Deus ela é uma coisa inerente ao ser humano. Deus não age individualmente. Quando nós quebramos uma lei divina, dentro de nós já sabemos. Vem aquele sentimento, cometi esse erro aqui. Às vezes a gente ignora, mas a gente sabe que cometeu. Dito isso, sabemos que não tem juiz. Nós somos nossos próprios juízes. E essa percepção, ela é sentida pelo outro lado, enquanto espírito. Então, vamos ter isso em mente. A evolução vai nos levar a ver e compreender a Deus. Enquanto isso, a gente só vai sentir e adivinhar, o que já é grande coisa, tá? Sentir a Deus, adivinhar Deus por perto, é sensacional. Os espíritos têm circunscrita a visão como os seres corpóreos? Circunscrita é localizada. Tipo aqui, o olho, o nariz, a boca, fica nessa parte aqui da cabeça. É isso que eles estão perguntando. Os espíritos, enquanto desencarnados, porque todos somos espíritos, tá, gente? Falei isso no último estudo, só que na condição de espírito encarnado. E a pergunta aqui é na condição de espírito desencarnado, na erraticidade, errante, tá? E os espíritos respondem, não, ela reside em todo ele, ou seja, em 360 graus, em todas as dimensões, né? Pra cá, pra lá. Imagine um globo rodando em todas as possibilidades possíveis, vendo tudo. Então é isso. Não tem um olho, não tem uma boca, um ouvido aqui assim igual nós. Ele percebe isso no perispírito dele como um todo. Precisam da luz para ver? O ser humano só enxerga se tiver luz. Existe até uma adaptação, né? Os nossos olhos, eles dilatam as pupilas. E em condições de pouca luz, a gente passa a entrar mais luz, porque ela dilata, e aquela pouca luz que existe, a gente consegue enxergar alguma coisa. Mas se não existir luz nenhuma, enquanto espíritos encarnados, não vemos nada. Já os espíritos desencarnados veem por si mesmos. Eles não precisam de luz exterior. Para eles não há treva, a luz vem de dentro deles. Existem casos em que alguns espíritos não conseguem enxergar, mas é por expiação, por uma questão de evolução espiritual, de prisão mental. E aí vale o tema, né, o chamado ao estudo aí com a Francisca, no Céu e Inferno, onde ela explica muito bem isso, onde a gente fica preso no nosso inferno mental. Então, assim, os espíritos não precisam de luz. Ela emana de dentro dele. Então, na ausência total de luz, como ele não tem um olho físico para poder ver, ele consegue enxergar normalmente. Normalmente é até pouco dizer, enxerga muito melhor do que nós. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a estes pontos. Podem, por exemplo, ver simultaneamente dois hemisférios do globo. Aqui ele está perguntando se eu estou aqui e ao mesmo tempo eu posso estar aí na tua casa. Estou aqui falando e estou aí ao mesmo tempo na tua casa vendo o que está acontecendo. E aqui a gente precisa ter a fé raciocinada, gente. Vamos ver o que eles explicam aqui.
Como o espírito se transporta aonde queira, com rapidez do pensamento, e olha só, o ser humano ele entende a velocidade da luz. Essa é uma compreensão ao qual já conseguimos medir. Mas a capacidade do pensamento é superior à capacidade da velocidade da luz. A velocidade do pensamento é instantânea. A luz já conseguimos medir. E esses espíritos se movimentam na velocidade do pensamento. Eles não se movimentam na velocidade da luz. Se movimentam uma velocidade superior a isso. Então pode-se dizer, continuando a leitura, que vem em toda parte ao mesmo tempo. A gente se confunde. A gente fala, poxa, esse espírito está sabendo de tudo. Ele está aqui, ele está ali. Compreendemos que isso não é uma verdade. Ele apenas tem uma capacidade de transporte muito grande. Então ele consegue cobrir uma grande parte, ou qualquer parte, né? Dependendo do seu grau de evolução, obviamente, do universo. Não vou nem falar do planeta Terra. Ou do multiverso, como alguns estudiosos já falam, né? E isso é possível porque ele está na erraticidade e ele não tem mais esse corpo físico aqui prendendo a ele. Como eu falei no estudo anterior, um espírito desencarnado ele continua tendo seu corpo físico, ao qual nós chamamos de perispírito. Então, quanto mais evoluído é o espírito, e quando ele está na erraticidade, esse perispírito é mais sensível, tem menos matéria. Ele é mais próximo do puro espírito, ao qual todos nós chegaremos. Hoje estamos na condição de espíritos inferiores em evolução. Mas vai chegar um momento ao qual seremos puro espírito, aonde não teremos mais nenhum vínculo com a matéria. Mas até os espíritos superiores ainda existe um perispírito bem fininho, muito sutil, ao qual permite ele sair daqui, tá ali, tá aqui, tá ali, tá aqui, vai lá no universo, vai lá em Vênus, vai em Marte, vai na outra constelação, outra galáxia, rápido assim, num pensamento. É isso que precisamos entender. Ele não está em dois lugares ao mesmo tempo, mas ele consegue perceber as coisas ao qual ele tem interesse, porque ele percebe em todo o corpo dele e vai lá constatar aquilo que ele está querendo perceber, que ele percebeu. E aí pode dar a impressão de que ele está em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas não. É que a velocidade de se locomover dele é muito maior do que a nossa. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, ou seja, ele vê exatamente o que nós vemos. Como é que ele vê as coisas? Que tipo de coisas ele vê? Ele vê coisas que a gente não vê? É isso que ele está perguntando aqui. Mais distintamente, ou seja, mais diferentemente. Eles conseguem ver muito mais do que nós, porque ele não tem a necessidade de ter luz externa. Então ele vê onde ele quer ver. Ele não tem a necessidade da luz. Então a visão deles é muito melhor que a nossa. Obviamente, ressaltando, gente, que é uma condição da evolução do espírito. Quanto mais evoluído, maior é a visão dele. Porque maior é a sua luz interna, menor é a sua condição material, mais próximo de puro espírito ele está. Então é isso que nós temos que entender. A visão deles são muito melhores que a nossa, porque não depende do meio físico para isso, só depende dele, emana dele. Eles percebem os sons? Eles podem escutar? É isso que eles estão perguntando. Sim, percebe mesmo os sons imperceptíveis para nós. Ou seja, a nossa condição física, e isso é fácil explicar, tem vários experimentos aí onde nós colocamos pessoas jovens e pessoas mais de idade, e você vai aumentando a frequência do som, chega uma hora que a pessoa de mais idade não consegue mais ouvir aquele som, mas o jovem consegue. Então, nesse experimento aqui na Terra, fica comprovadamente demonstrado que eles têm condições de ouvir os sons.
de forma muito melhores do que nós. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, assim como a de ver. Não, aqui, ó, no espírito a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? É uma pergunta, desculpa. Todas as percepções constituem atributos do espírito e são inerentes ao ser. Quando reveste o corpo material, elas só lhe chegam com o conduto dos órgãos, ouvido, visão, boca. Deixam, porém, de estar localizados e se acham na condição do espírito livre, ou seja, ouvir e enxergar é uma condição do espírito, está em todo o ser dele, não é um órgão físico que vai determinar se ele vai ouvir ou não. Ele vai ouvir melhor ou enxergar melhor pela sua condição moral, pela sua evolução moral. É isso aqui que ele está nos dizendo aqui. Na 250, constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? Ou seja, eu não quero ouvir isso, eu não estou muito afim de ouvir aquele barulho, eu vou isolar aquele som ali. Novamente, somente os espíritos superiores conseguem fazer isso. Eles podem ver e ouvir o que quiserem. Eles não vão ficar perdendo tempo de ouvir todo mundo ao tempo todo. Eles têm um trabalho a fazer, conforme eu falei lá no início. Quando chegarmos nessas condições, Deus vai nos chamar e nós vamos poder ver e compreender a Deus. E esse compreender, entenda, que é um chamamento ao trabalho, não é simplesmente, vou te explicar aqui só para matar a sua curiosidade. Não. Ele vai nos chamar e vai falar, eu criei um planeta assim, eu peguei uma nebulosa, eu condensei aquele gás, eu esquentei, depois eu vim com gelo e esfriei, e se passaram bilhões de anos e aqui está a Terra. Foi assim que eu fiz. E aí eu chamei os espíritos, assim como eu estou chamando vocês, e mostrei o meu plano para eles. Eu crio espíritos todo dia, eu preciso que esses espíritos tenham estágios de evolução em diferentes planetas. Hoje o planeta Terra é um planeta primitivo. Vou pegar os espíritos que eu recém criei e vou colocar aí, vocês tomam conta deles para mim, contribuem para a evolução. Explicou tudo isso aos mentores que criaram a Terra, ao qual o nosso guia maior, Jesus, participou e coordena e governa o nosso planeta até hoje. Deus vai chegar e vai nos explicar isso, mas ele vai nos explicar para falar assim, tá vendo isso aqui que fizeram com vocês? Eu continuo criando espírito, eu preciso criar novos planetas. Vocês podem me ajudar? Vocês podem criar um planeta para mim? Vocês podem criar novas espécies? Que eu estou criando um espírito aqui que precisa passar. Então, assim, ele vai nos desenhar todo esse plano dele e pedir ajuda. E nós vamos ficar super felizes de fazer isso. Enquanto espíritos inferiores, a gente ainda não tem condições. Então, muitas das vezes, os espíritos inferiores são condicionados a ouvir e ver aquilo que é importante para a evolução dele. Então, nossos mentores, todo mundo tem um, ninguém está sozinho, todo mundo tem pelo menos um anjo da guarda e vai contribuir para a evolução. E aí nós temos que entender que às vezes esse mentor vai chegar e vai falar para nós, vai determinar para nós o que nós podemos ver ou sentir ou ouvir no intuito da nossa evolução espiritual. Sempre assim, gente. São sensíveis à música os espíritos, ou seja, eles gostam de ouvir música ou eles simplesmente ignoram a música? Então, e aqui eles nos deixam felizes, mas ao mesmo tempo eu fico triste, porque eu algumas músicas na Terra realmente não gosto, acho de baixo nível e não contribui em nada em nada. Então eu tenho até ouvido pouca música, já faz algum tempo. Mas aí ele fala que aludes à música terrena, ele fala que não dá para comparar os sons que tem no universo, as músicas que tocam no universo. Então, assim, como eles têm o som,
a faculdade de ouvir em todo o seu ser, eles podem ouvir som em frequências diferentes da nossa. Então, eu não consigo nem imaginar que tipo de música seria essa. Em que frequência? Qual a beleza dessa música? Só posso fazer o seguinte, assim como eu vou chamar todo mundo, trabalhar para evoluir o mais rápido possível para chegar a puro espírito ou espírito superior, que puro espírito vai demorar, hein, gente? Alguns bilhões de anos, mas a gente chega lá. Para quando a gente poder chegar lá, ouvir aquela música e contemplar o som do universo, a música de Deus. É isso aqui que ele está falando no nosso texto aqui. São sensíveis os espíritos a magnificências da natureza, ou seja, eles gostam da beleza da natureza, as cachoeiras, as praias, os lagos, as florestas, as aves, é isso que eles estão perguntando. Tão diferentes são as belezas naturais do mundo que longe estamos de as conhecer. Ou seja, olha só, mesmo desencarnados, o planeta Terra tem tanta beleza, tanta coisa para ser descoberta que nem eles conseguem deslumbrar todas essas belezas. Então eles são sensíveis sim a essas belezas, de acordo com a aptidão que tenham para apreciar e compreender. Então, alguém vai ver um diamante num estado bruto, de repente não vai compreender que aquilo ali pode ficar lindo, que é lindo. Vai ver uma cachoeira, vai achar que está destruindo tudo numa percepção dele. Mas outros podem olhar e falar assim, que coisa linda. Tudo depende conforme a evolução do espírito, gente. Então, assim, há belezas de conjunto que assim, que por assim dizer apagam a das particularidades. Então o camarada olha um conjunto, uma serra, onde naquele morro tem árvore, tem cachoeira, embaixo tem um lago e um pouco mais adiante tem o mar. Então aquele conjunto é tão lindo que às vezes você não percebe um pássaro ali excepcional, mas o conjunto é lindo. Então é sempre assim, gente. O mundo que a gente tem não é ainda um mundo ditoso, está em transformação e evolução, de um planeta de provas e expiação para um planeta de descanso, onde nós podemos ter um alívio, descansar a mente. Ainda vai poder ter sofrimento, mas vamos descansar a nossa mente, um planeta de regeneração. Um dia seremos um planeta ditoso, mas mesmo assim o nosso planeta tem tantas belezas que os espíritos não conseguem contemplá-las todas de uma vez. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos, ou seja, eles têm vontade de dormir, eles sentem dor, sentem fome, bebem água. É isso que ele está perguntando. Eles o conhecem porque os sofreram. Ou seja, beber água, comer, na verdade é uma necessidade do corpo físico, então a falta disso nos faz sofrer. Não os experimentam, porém materialmente, como vós outros, são espíritos. Eles já passaram por isso, assim como nós já passamos outras vezes. E aqui eu gosto de ressaltar, parece que sempre vem, né? Mas eu sempre tenho que falar o nome da minha amiga Mag, a minha grande mentora aí na fraternidade, onde ela deu o exemplo que ela estava passando na estrada de Madureira e viu uma pessoa com a mão nas costas, mais ou menos assim, não sei se vocês conseguem ver, e ela olhando aquela pessoa, ela automaticamente já sabia qual era a dor daquela pessoa. Era rins, porque ela já passou por aquilo. Então isso nos remete a outras perguntas ao qual todos nós nos fazemos constantemente, diariamente, quando passamos por alguma dificuldade. Por que comigo, Deus? Por que eu? Por que eu estou sofrendo? E a resposta é simples, porque a dor ensina. Quando ela viu a pessoa sentindo aquela dor nas costas, sabendo que eram rins, automaticamente ela criou empatia com aquela pessoa. E ela vai fazer de tudo para ajudar aquela pessoa, porque ela sabe o quanto dói. E os espíritos, na erraticidade, enquanto espíritos desencarnados,
funcionam da mesma maneira. Quando nos veem cair moralmente, quando nos veem sentir dor, eles sabem o que estamos passando e sofrem com isso. A dor deles é moral, não é física. Eles não têm mais o corpo físico, mas eles sabem o que estamos passando e se compadecem e fazem de tudo para nos ajudar. Nós que às vezes não escutamos e não queremos essa ajuda. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam, ou seja, eles ficam cansados, eles têm que dormir, eles tiram férias, eles viajam, assim como nós, e eles explicam. Eles não sentem fadiga, porque eles não têm um corpo físico. Então, assim, eles trabalham constantemente? Não. Eles têm um descanso mental. E aí aqui a gente pode tentar compreender, com um pouco de liberdade de expressão e com todo o respeito, como nós fazemos, é tipo assim, eu não estou muito afim de pensar sobre esse problema hoje não, vou dar um descanso. A gente deita, vê uma televisão, não pensa em nada. Esse é o descanso deles, mental. Em algum momento eles ficam com descanso mental, não trabalham o tempo todo, porque o trabalho deles é moral, é intelectual, eles não têm necessidade de descansar o corpo físico. É importante ressaltar isso. Então, ressaltando aqui, vocês viram que estávamos na 254, eu pulei para 256, não é um erro, tá, gente? É que a 255 eu compreendo ser a principal questão aqui desse estudo de hoje, e eu pulei ela. Não que as outras não fossem importantes, mas eu pulei ela para deixar por último. Então não é um erro, né? Então, como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Ou seja, se ele não tem corpo, como é que ele vai sentir frio ou calor? Tem espírito que se queixa disso, né? E aí, como dito anteriormente, ele fala aqui: é remanescência do que padecem durante a vida. Remanescência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram no corpo que revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Aqui entra novamente, pessoal, a questão da evolução moral. Quanto menos evoluído, mais apegado à matéria nós somos. Então existem casos de espíritos que colam, né, obsidiam outras pessoas para poder sentir o paladar da bebida alcoólica, outros ficam em quartos de motel para poder sentir aquela sensualidade, outros colam em uma pessoa que come muito para comer, e assim por diante. Então, quanto menos evoluído, maior são as sensações ao qual mantemos no nosso corpo perispiritual. Quanto mais apegado à matéria, maior essa relação. Mesmo desencarnado, a gente ainda mantém esses sentimentos dentro de nós, porque ainda estamos muito apegados à matéria. E o chamamento aqui é justamente esse: desapego à matéria. Desapego até à família, gente. Desapego não é desgosto. Existem relatos ao qual mães que perderam filho, e com todo respeito à dor de cada um, porque é uma dor realmente muito grande, ao qual ela ficava chamando pelo filho, e isso criou amarras que não deixavam o filho evoluir, não deixavam o filho reencarnar, não deixavam o filho ser socorrido, porque o filho, recebendo aquele chamado, não querendo ver a mãe sofrer, ficava ali com ela, e ficavam os dois naquele círculo vicioso sem evoluir. Como eu falei antes, a dor é terrível de perder um ente querido, mas até isso precisamos nos libertar. Precisamos compreender que a vida é eterna, que Deus é bom, que vamos continuar nos encontrando, seja nessa vida encarnada ou seja na erraticidade. Ora eu sou pai, ora eu sou filho, ora eu sou irmão, ora eu sou servo.
sou empregado, sou vizinho. Nós vamos continuar nos encontrando. Nada é por acaso. As pessoas se encontram nessa vida a partir de determinadas condições energéticas de aproximação. Então, se eu estou na mesma vibração do Mário e nós tivemos uma história e temos que evoluir, eu vou nascer próximo a ele. Se eu não tenho mais nada a ver com o Mário, com o passar do tempo, eu vou seguir a minha vida, a gente vai ser grandes amigos e vamos nos encontrar. Eu vou visitar o planeta que ele está trabalhando, vou dar pitaco. Eu dou pitaco, tá, gente? Quando eu visitar o planeta de vocês no futuro, não é o futuro próximo, não. Estamos falando de bilhões de anos. Eu dou pitaco mesmo. Vou falar, aqui você podia ter caprichado mais, hein? Eu sou exigente. E esse é o chamamento de todo mundo. Quando o espírito diz que sofre, aqui é aquela questão que eu pulei, tá? Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Se ele não sente dor física, que sofrimento é esse? Gente, angústias morais que torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. A dor moral, gente, ela é penetrante. E isso a gente pode sentir na condição até de encarnado. Até na condição de encarnado nós podemos sentir isso. Quanto mais na condição de desencarnado. Então, gente, o chamamento é esse: evolução moral, fazer o bem. Jesus já nos explicou: o amor cobre uma multidão de pecados. Vamos aproveitar essa encarnação, que essa é a melhor encarnação que nós temos. Ninguém evolui, ninguém retroage. Na pior das hipóteses, a gente estaciona. Mas nessa encarnação, pelo que eu tenho visto, mesmo as pessoas que estão ainda se comprazendo muito no mal, sabe? Em algum momento você vê atos de bondade naquela pessoa. E isso tudo será levado em consideração por Jesus e por Deus. Vou passar um videozinho para nós agora, pedir só um minutinho, tá? No final do vídeo eu vou fazer a nossa prece e que esse vídeo possa nos aliviar a alma das nossas angústias, nos dar certeza da evolução, do bem de Deus, do amor de Deus e da ajuda dos Espíritos na nossa vida. Na terra estás em reparo, a ordem do universo retornar para recompor a lei da justiça do amor. Corrija-te agora, ajusta-te de imediato. Amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz. Mas as pessoas, circunstâncias e coisas estarão diferentes, tu também. Apaga o passado com o sol do trabalho, vigilância
ajusta-te de imediato. Amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz. Mas as pessoas, circunstâncias e coisas estarão diferentes, tu também. Apaga o passado com o sol do trabalho, vigilância, caridade, consciência tranquila, retidão serão o seu passaporte para uma nova morada. Perdão, estava sem áudio. Queria agradecer a Elizabeth Lacerda, que sempre nos fornece vídeos maravilhosos. Não a conheço, mas admiro muito. Os créditos a ela. Entender que a música fala do chamamento de Deus na nossa vida para a nossa evolução. Porque hoje eu sou Mário, amanhã eu sou Joaquim, Pedro, Maria, Margarida, José, não importa. Não serei mais o mesmo, mas manterei em mim tudo o que vivi no passado, em outras vidas e nessa vida, do bom e do ruim. Por isso temos que escolher viver o bom, para que a nossa passagem seja melhor e nossa evolução mais rápida. Vamos mostrar a Deus, vamos mostrar nosso amor a Deus, mostrando nosso amor ao próximo. É o chamamento que sempre nos faz. Vamos agora então, conforme dito no início, encerrar nossa palestra com aquela prece agradecendo a Deus. Querido Mestre Jesus, como sempre, esteve conosco, nos inspirou com palavras maravilhosas e ensinamentos magníficos. Obrigado, Senhor, porque tendes piedade de nós, meros mortais, para trazer tamanho conhecimento que tanto contribui para a nossa evolução. Que possamos ter, Senhor, interiorizado pelo menos alguns dos seus ensinamentos aqui expostos, pois aí estaremos no caminho da evolução. Que os benfeitores, guias dessa casa, que os nossos mentores individuais possam estar conosco, nos influenciando no dia a dia para essa evolução e com esses ensinamentos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, Senhor. Sendo assim,
Em seu nome, mas sobretudo em nome de Deus, damos por encerrado o estudo de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, obrigado pela paciência, que vocês fiquem com Deus, tenham um ano abençoado, um mês abençoado, de muita paz e amor para todos. Obrigado.